teuto nada mais é do que um conceito de forma mais simplória, o filho do imigrante alemão, que nasce aqui. Então, ao nascer em solo, né, em terra brasileira, no Brasil, mesmo, mas mais no Brasil, no sul do Brasil, vamos pegar então, eu estudo os 3 estados, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e não me impede de ter que olhar para o Uruguai, para o Chile, para a Argentina, para os demais países da América Latina, porque havia um grande projeto, né, da nação alemã, ainda não nação, só nação depois de 1871, com a publicação da Constituição de Weimar, né? Você tem uma grande nação, e você tem uma grande nação olhando para a América como um novo mundo, um novo Eldorado, em que, se lá já havia, né, escassez em várias esferas, inclusive na agrícola, né, que é a primeira crise de 1815, 1817, faz com que esses homens olhem para o solo e esgotaram o solo, as riquezas do solo, e 40 anos depois não tinha mais o que comer, o que plantar e o que comer para o sustento da família. Então as lides, né, com a vida agrícola, foi se escasseando também. Então esse movimento dos homens na América, na Europa, que saem do interior do campo e vão para as grandes cidades, é um pouco que eu já tenho tratado com vocês na sociologia, que é aquele movimento de emigrar, um imigrante que migra e emigra de um lugar para o outro, buscando novas condições de vida para resolver as suas necessidades mais básicas, né? Então você tem justamente um movimento muito forte de uma nação que olha, e um país nosso, né, uma nação nossa, que no século XVIII, a gente pega do início até o final dele, 19, início do 20, que é onde eu estudo, eu estou estudando o final do 19 e as 3 décadas do século 20, até 1937. Então eu pego as 3 décadas, a cada década tem buscado elementos. Então eu vou encontrando, né, como que esses homens se movimentam e eles vêm parar aqui. Eles vêm parar aqui porque a nossa nação também está precisando mudar. Ela precisa formar um novo homem, uma nação feliz. E para formar um novo homem, né, e uma nação feliz, visando, né, se tornar moderno, ou implementar a modernidade e a modernização dos processos, precisava de homens e mulheres com um grau de formação mais elevado. Não era o nosso caso no Brasil. Nós temos uma nação, né, analfabeta, atrasada e com indicadores baixíssimos no século XVIII. Então, ao abrir a fronteira e receber esses imigrantes que lá também estão passando por problemas de escassez, né, na esfera agrícola, na esfera do trabalho, não tem lugar nas metalurgias, nas áreas têxteis para todos, e é esse para todos a sobra desses homens que se movimentam, que emigram de um lugar para o outro, vão olhar para a América e via o caminho de Portugal, embarcam, né, as suas possibilidades, que aqui na América haverá um novo mundo. Tá? Então eu começo por aqui. A nossa busca, né, de desenvolvimento da nação, ela se dá pelo olhar de uma nação que precisa mudar, que precisa ser moderna, que precisa se modernizar. Mas só tem um caminho. E o caminho, os nossos nobres, ou alguns poucos intelectuais, vão justamente compreender e fazer com que uma massa, o povo, possa ir entendendo que só haveria uma saída, a educação. É claro que, aliado à educação, há a igreja. Há um movimento muito forte da esfera religiosa e um movimento muito forte da esfera dos intelectuais que prezam pela educação, para fazer com que essa nação prospere. Ela só vai prosperar se a gente tiver mais escola. Igreja sim, mas tiver mais escola. Então nós vamos encontrando algumas características muito interessantes
nos nossos caminhos, quando vocês vão a campo, que os lugares que a gente vai, todos esses lugares, se você buscar as raízes históricas, né, da origem, né, da sui generis, né, da sua origem, dos seus sui sanguíneos, estava há pouco falando com uma colega nossa da engenharia, eles vão buscar onde está aquilo que me identifica, características que me identificam, e que essa identificação me leva a uma identidade nacional, a uma identidade étnica, cultural, social, mas primeiro, né, de onde eu venho, né, quem eu sou. Então essa identidade também a nossa nação vai buscar, é uma nação que precisa lutar por uma nação feliz, uma nação mais moderna, mas uma nação que só vai ter uma identidade nacional se também mudar as suas condições de educação. Nós temos pouca escola. Nós vamos ter só 2 escolas em 1831, 2 grandes escolas normais, né? Ditas escolas normais para preparar. E também, claro, algumas escolas complementares, mas essas escolas não passavam lá no seu processo de ensino e formação de escolas que possibilitavam algumas aulas avulsas. Não era nada muito denso. Primeiro porque o que era mais importante era trabalho. Por quê? Para quê? Por que e para que educação? Se o importante é a vida com a terra. Né? Nós temos o plantio, nós temos toda a cadeia produtiva, nós temos as etapas. E os muitos braços eram importantes. Então, se faltava braços para ajudar na lida agrícola, faltava mão de obra. A escola não era importante também para o povo. Até isso nós tivemos que fazer com que a nação, né, o nosso povo brasileiro, fosse aos poucos tendo um entendimento, uma compreensão, que só foi possível porque os imigrantes para cá trouxeram este olhar, né, de muito trabalho, de muita disciplina e de ética. E a ética nasce na esfera religiosa. Vocês sabem já. Modernos, avançados, artes, né, profissionais, estudados, mas aqui eles sofrem um processo de marginalização econômica. Eles são reduzidos a uma outra forma. Agora tem que lidar com a terra. Tem que pegar na enxada, na lima, no facão, enfrentar todas as diversidades que aí a natureza está impondo a ele. E rapidamente eu venho para o nosso Alto Vale. Então, os movimentos de colonização vão vir na direção de Rio de Janeiro, Santos, de lá para São Francisco do Sul, né, quem conhece, Desterro, Itajaí, o Vale. Os imigrantes vêm em direção, seguindo o curso dos rios, do rio Itajaí-Açu, do rio Itajaí-Mirim, do Vale Norte e do Sul, região de Cubatão, Tubarão, Nova Orleans, né, Aritápolis, aquelas regiões lá. Eles vão seguindo, onde tem núcleos de colonização é uma coisa, mas aonde não tinha, eles vieram seguindo o curso do rio. Foi o que aconteceu com o nosso vale, médio vale, alto vale, né? Vamos pensar assim. Eles seguiram. Na direção do norte, Joinville, depois em direção do vale de Itapocu, Corupá, São Bento, Hansa, Humboldt, né? É uma outra característica, é morros, montanhas. Mas o Vale dos Rios eram os nossos rios, né? Na direção de Brusque, aí é o Itajaí-Mirim. No norte, né, a gente tem a região do sul, no sul, a região do sul, daí Cubatão, tá vendo? Aqueles lugares, né? Criciúma, também tem outros movimentos. Mas o núcleo de colonização tinha Blumenau, que era forte, Joinville e Anitápolis. Claro que o primeiro, São Pedro de Alcântara, 1828. Mas o outro núcleo que foi montado é Anitápolis, 30 quilômetros para dentro de Angelina, né? Um grupo de imigrantes foi alocado nesse núcleo para desenvolver aquela região. Deste lugar surge a origem de alguns imigrantes da região, Vidal Ramos, Alfredo Wagner, Tupuranga, esse povo que vem por ali. Meu avô vem dessa região
de Anitápolis em 1917. Né? E outros vieram da região de Joinville, em direção ao vale, por exemplo, de Ibirama, né, que era Ranzamone, foi uma outra história da colonização, um outro núcleo criado. Ranzamone e Ranza Humboldt é todo um espaço geográfico pensado para alocar os imigrantes. E o nosso vale, o nosso alto vale, são alguns resultados de imigrantes que não se dão bem lá e acham que o clima não era bom, a terra não era boa e sobe o vale. Então vem na nossa direção. Esse é um lugar, olhando de lontras, nessa direção, Matador, Bela Aliança. Então, uma das fotos, né? Tem no original também. Gente, observe como tinha mata ali, ó. Você tem alguns lugarejos lá, e você tem algumas famílias, uma família aí morando, mais influente. Essa família já era, eu estou sem a caneta, não tenho que apontar, mas é a família que é dona desse espaço, desse espaço, desse espaço. Villiers. Villiers. Imigrante, eu, né, que vem para cá e vai empreender. Temos um outro local, para quem conhece a região de Bela Aliança, de Bremer para baixo. Aqui é a entrada da Marmoraria OM, Cerâmica Princesa, que é uma construção antiga que tem bem na esquina próximo do posto. Ali era a primeira venda em Matador, Bela Aliança. Porque a gente está vindo de Londres, os imigrantes vêm dessa região. Então você tem a primeira venda, você tem também a olaria lá atrás. E você tem uma casa que vocês podem identificar, que é essa da família do falecido Max Maier. Bom dia, Maier, filho. Você tem ali a casa do seu falecido Max. Já era nesse período de 1910, para vocês terem uma ideia. Né? A foto anterior é do início do século, 1903, por ali. Aquela anterior que eu mostrei. Né? Essa é a venda. Esse aqui é o primeiro bar, o lugar chique para levar as esposas, as namoradas para almoçar no final de semana. Fica nas imediações daquela estação de trem, que é uma das estações que tem ali como já um espaço cultural. Vou pensar assim, que tem um salão de baile ali, alguns já ouviram que é o Paquinho, mas no lugar desse salão estava essa casa aqui. Essa de estilo em Chaimel era a antiga casa do colono, que já não tem mais. Eles acho que revocaram, perdeu a característica. Ela não tem mais, ela perdeu. Mas a gente ainda identificava ela como a casa do colono que existiu aí há algum tempo atrás, uns anos atrás, hoje não tem mais. A pessoa que comprou acabou revocando e modernizando. Deixa eu ver aqui uma coisa. Olha só que eu vou mostrar para vocês. Essa casa que está ali é aquela casa do estilo Chaimel. É a mesma casa. No lado dela vai surgir aquele bar, né? Aquele bar que levava, né? Que era um lugar para levar as esposas, namoradas, no domingo, tomar um café da tarde. Né? Toda a culinária também nós inventamos, né? Criamos e inventamos. Então você tem esse lugar chique para passear com as esposas. E também aqui é um dia festivo, porque foi o primeiro automóvel que chegou em Bela Aliança, Matador Bela Aliança. Por isso que está um automóvel de um lado ali na frente, com as famílias todas para conhecer o automóvel. Ford, né? Ford, tudo pode fazer qualquer modelo desse, seja preto, seja... Né? Aqui, eu vou mostrando algumas fotos. Aqui é o primeiro padeiro de Matador, também eu estou falando daquela região do Bela Aliança. Esse é o primeiro padeiro. É uma família, né? Essa é uma foto que eu consegui também com a dona Elga Klug, falecida Elga Klug, né? Que vai dizer, ó, esse é o padeiro, com a sua esposa. Tem uma outra foto que eu não consegui, ele já está todo de branco, com as devidas, as roupas paramentadas, como diz o outro, né? Mas aqui era ele vendendo, eles estão na rua vendendo, eles saíram vendendo. A esposa está lá com o vestido branco, assistindo e pão, um dia nas casas de pão. E depois tem uma foto dele na frente, trabalhando na padaria, na frente, sentado. Né? Essa é uma serraria de propriedades
do senhor Alfred Charost, né? Foi também um dos imigrantes influentes, assim como o Villiers, ali na região. É uma serraria que depois não dá certo, ela vem a falir. Ele ali daquela entrada da região da Cerâmica Princesa vai fazer uma outra serraria lá dentro do Alto Matador, lá dentro do alto. A casa também da venda lá no início da entrada era de Alfred Charost, que a venda era dele, faliu, ele também foi fazer uma casa nova lá dentro. Então esses caras estavam sempre empreendendo, eles faliam porque ele era um cara também que gostava de viajar muito para a Europa. Então investia dinheiro em viagens, negócios, e ele era um empreendedor, colecionador de moedas. Diz que essas moedas, a grande maioria subiu quando ele faleceu, mas eram moedas inclusive raras e de ouro, né? Ele viajava, né? E era um empreendedor, assim como o Villiers, Alfred Charost. Essa é uma foto também, só para mostrar assim, características, né, dos colonos, né, como os bois de câmbio, que puxa madeira, né, puxa câmbio para transportar coisas da região ali. Professor, essa seria a primeira nucleação, Bela Aliança? Eu vou mostrar o mapa, daí eu quero fazer esse comentário, como é que vai surgir. Então a gente sabe, a gente tem o recebimento dos imigrantes a partir de Blumenau para outros lugares, outras comunidades do entorno, mas como a gente se interessa pelo médio e pelo alto, nós vamos ter a colonização hanseática e vamos ter a colonização nossa que não tem empresas, são algumas iniciativas de homens e mulheres, como Villiers, Alfred Charost, né? Alguns nomes, Rosamund, Coppel, alguns nomes, que não tem empresa por trás. Alguns grupos têm empresas, Esteve Júnior tem uma empresa em Anitápolis, né? Blumenau era dono de uma propriedade, ele comprou, então ele era o dono dessa colonização. Então você tem comunidades que surgiram por iniciativa de homens e mulheres, mas tem comunidades que tinham uma empresa por trás. Como a da região de Mirama até São Bento, eram 3 homens, era uma colonizadora hanseática, nasceu na Alemanha, 3 homens que tinham dinheiro e queriam investir nessa região, para colocar nessa região 100 mil alemães morando em 10 anos. Isso estou falando de 1896, 7, 8 por aí. Aí no início do século eles vão pegar o dinheiro e investir nessa colonizadora. Eu vou mostrar um desenho para vocês. Aqui é Matador, já um pouquinho mais avançado, vindo de Londres, né? O descascador de arroz, Villiers que mora aqui, tem criação de cavalo, porcos, né? Porcos e outras iniciativas, né? E aqui você já vem a linha do trem com a estação. Você já tem a escola. A igreja não é diferente, a escola não é diferente. Tem a igreja aqui, mas logo vamos construir uma igreja lá embaixo. E os empreendimentos também tinham aqui a mesma forma. Uma pergunta técnica. Essa estrada que vai até Rio do Sul, aqui em Rio do Sul, ela seria qual a rua hoje? A continuidade dessa estrada? A continuidade é a de trás, que passa no museu, como é que é? Os Carbarçanos. É aquela? Porque ela era de 2 pistas, né? Hoje ela não é mais, mas vinha nessa direção. Vinha dali dessa povoação que vinha do Stadtplatz. Daqui, né? Então você encontrar, precisar de lá 2 pistas, meio-fio, largas e tal, né? E não era a que desvia a bicicleta, era a de lá. Vinha na direção do central. Isso é a estrada do comércio que subia, né? O interior, né? Ia embora. Então aqui é uma foto de Matador, né? Eu vou tentar, eu tirei uma foto que eu tentei tirar do livro, porque eu não tenho o original, mas aí o livro é interessante, porque eu gostaria de mostrar para vocês assim. O que é que esse movimento de imigrantes pensa? Bom, nós vamos instalar Blumenau, Guarda, Indaial, Ascurra, Quidauã, né? Subindo a serra, nós temos que o trem. Porque eles pensavam como é que vão escoar toda a produção. Ferro, madeira, carne, banho, toneladas de banho ia para fora, sabe? Toneladas de banho produzidas. Porque se produzia suínos aqui, se criava suínos, a carne, a banho, tudo ia para fora. Cavalo, madeira, fécula, né?
que se plantava na região tinha que escoar, e era a ideia de escoar para o porto. O porto, a nossa direção era Itajaí. Né? Então nós temos o trem, vocês talvez já tenham acompanhado essa história, mas você tem o trem, que a ideia de Blumenau era ligar Rio Negro, e aqui ligar Curitibanos. Mas tem uma outra estratégia, que talvez vocês não conheçam ou não, mas olha só. A ideia também, só, deixa eu abrir mais um pouquinho, dos imigrantes alemães, aqueles três que eu falei da colonizadora Hanseatic, era que o trem que vinha do Rio de Janeiro ia ligar todos os estados, inclusive a nossa linha aqui, para chegar lá embaixo no Uruguai, Montevideo. Então havia toda uma ligação pensando no sul do Brasil e o sul da América do Sul, inclusive incluindo alguns outros países, que eles queriam, de navio ou de trem, pelo mar e pela terra, escoar no meio dos estados, olha só, né? O que fosse desenvolvido nas várias esferas, né? Desde da madeira trabalhada, né? Cortada, faqueada em folhas, secado, laminado, secado, de qualidade, cedro de qualidade, para levar para outros lugares, por exemplo, São Paulo, Bahia, e fabricar as caixas de charuto, que depois ia para Cuba, para embalarem os charutos cubanos. Aqui, se vocês olharem, a Fundação Lili Bremer é o lugar onde nós tínhamos a funilaria, né? Trabalhava, fazia folhas de madeira, lâminas de cedro, denominada a Bela Aliança. Então, a gente tinha uma prática. E assim vários outros empreendimentos. Eu vou mostrar alguns. Então a ideia é assim desse fluxo. Vão chegando as pessoas, eles vão se instalando e também tem que escoar na mobilidade as suas produções. Aqui já é uma foto já mais do sul do centro, aqui, estão vindo, naquela parte de trás do centro, né, de direção. Temos a continuidade, então, na rua de trás, porque nada era muito. Parava lá na Fundação Cultural, no museu, né? Fechava ali no museu, e depois cortava aqui em direção do centro, onde é o antigo municipal Leste, ali onde tem a praça, né? Mas o trem ia passando por trás. E vocês podem ver que a nossa bela, maravilhosa catedral, aí com uma torre só, outra em construção, né? Olha a beleza dos morros que tinha, né? Era possível visualizar as coisas, né? As obras, as construções eram pequenas, 2, 3. Skyline, né? Hoje a gente eu lembro assim, já comentei para você, eu trabalhava na minha sala da corretoria alguns anos atrás, sou novinho, né? Eu olhava aquela beleza do Morro da Boa Vista, os verdes ali, estava trabalhando ali, mesmo para dar uma esparejada nos outros, acabou? Olhava para a janela, olhava para o telefone, via, né? A catedral, o Clayton Bowles, o verde. Hoje eu tenho que procurar no vão dos prédios para ver se consigo ainda ver algum verde, algum sinal de natureza, né? Nem a parte cultural não se vê mais. Agora tem um detalhe, vou falar da Espanha. Na Espanha, ou em Portugal, nos lugares que eu fui, Coimbra, Lisboa, eu vou pegar Santiago de Compostela. Nada pode ser mais alto do que a torre da igreja. Tá certo. Pode se construir tudo. Esse é nada ponto focal. Que passe as questões culturais. Prédios, colégios, universidades, né? Que também é no máximo 4 andares, 2, 3. Eu vi assim, 2, 3, 4 andares no máximo. Mas nada pode ser. Você está chegando no lugar, você já vê aquela beleza das obras, né? Tudo cuidado, devidamente, né? Gente, vocês estão anotando as citações? Então você vê que lá em Compostela, eu fiquei maravilhado. Assistir isso, já vai vendo assim, Santiago de Compostela, a catedral está longe, demora para chegar, mas quando você vai chegar na Universidade de Coimbra, tudo pintado, né, preservado, porque é a história, né, o acervo que está lá é importante, é o que pode estar tudo no eletrônico, não tem problema, mas o físico está lá. Se
um dia der problema nessa energia, né? Professor, nós chamamos na nossa aula de pontos focais, referências na paisagem urbana. Qual é a prioridade? As montanhas que o senhor falou, a torre da igreja, até quando eles colocaram o shopping lá em Blumenau com a torre maior que a torre da igreja, eu ouvi esse questionamento. A prioridade em detrimento qual é a prioridade na cidade? Pega ali a igreja, o teatro, Carlos Gomes, tem umas coisas assim, né? Agora tem a ponte que querem, né, projetar, vai sair lá no arquivo. Tá uma polêmica. A ponte dos Arcos aqui, a igreja luterana aqui, que nós já falamos aqui em aula também. Vai sumir. Então, aqui no sul, né, a gente consegue ver o nosso centro aí, que vai a ponte, né, Mas pega a bibliografia. E a gente consegue ver o que lá em cima, a nossa igreja católica, a primeira igreja São João Batista, lá pequena, no morro do Auxiliador ali. O prof, eles vão fotografar seu livro, tá? E vão pegar a referência daí. Já que nós não ganhamos o... Esse livro tem umas 10 cópias, tem na biblioteca, esse meu, né? Tem aqui, tem Taió, tem Tuturanga, tem Presidente, né? Não, mas se quiser, pode. Deixa eu mostrar. Então aqui a gente já tem olha a um praça. mais moderno. Já tem um outro espaço. Essas fotos ficaram com a resolução ruim, porque eu tirei a foto do celular, primeiro eu joguei para cá. Essa é a praça, o Emmenberg Pelizete. Olha, gente, a praça. O que o senhor fala da praça, professor? Eu acho, eu entendo que é belíssima, porque o que mostrava a modernidade nesse período eram as praças, as construções, o estilo, né, arquitetônico das construções, sejam casas, comércios, seja os bancos, assim, no nosso caso também, assim, o que mostrava o moderno com a passagem? Eram as casas com beira, né? Não era casa sem beira e sem eira, né? Essa rua lá é a Carlos Gomes? A de trás é a que liga, vamos pensar assim, eu vou colocar, aqui está o Bresa, a padaria, esse prédio está ali, né? Então, o antigo Besc aqui, que passa pelo centro ali. O ponto chique está para lá daí. É a Carlos Gomes. Então, vai em direção ao centro. Vocês podem ver que o trem, a linha do trem passa lá atrás. Ah, é a ponte. Se a gente olhar o trem vinha naquela direção da a professora perguntou, naquela direção. E lá em cima tem a igreja. Na dele, onde tem o elevado, nem precisava elevado se não tivesse destruído o terreno, né? Estava tudo elevado, tudo beleza, bem construído. Então fomos lá, arrancamos tudo, para agora tem que fazer. Então construíram um elevado para o ônibus não passar, batia a frente, né? Ia fazer uma emenda para o ônibus poder resolver o projeto lá. Os engenheiros lá, dos engenheiros, calcularam o ângulo errado, o ônibus ia, batia o bico e não passava. Olha a inauguração do elevado. Mas antigamente o trem era o nível, né? Já passava, dava lá certinho na ponte dos arcos, sem problema nenhum. Mas tiraram, porque o túnel era um problema, eu era menino, jovem, que já não sou, né? Ainda continuo sendo com 35, mas jovem, eu passava lá, tiraram porque os caminhões que vinham abarrotavam a carga de fundo, batiam, então tiveram que quebrar o túnel para poder passar os caminhões que vinham da região. Depois ficou ali, daí arrancaram todos, né, cortando, mas se tivesse, nossa, pensa a vista que nós teríamos de ligação, Sim. Traz ali, sem problema com enchente, sem nada. Sem aquele murão que tiveram que construir, nada disso ali precisaria. Tem que mexer no sol. Mexe com a natureza, não cuida dela, ela devolve para você às vezes, né? Então essa também é uma bela imagem da modernidade. Eu entendo que representa o moderno, representa o novo, né? E também assim, a cultura, o lazer, né? Onde que as pessoas se encontram, nas praças, nos bancos de jardim, né? E esse é o desafio de vocês, porque na hora que nós... O professor, e para eles eu gostaria de comentar o grão das edificações, a harmonia, a volumetria das edificações em torno do espaço público. Então, nós andamos ali na aula passada. Hoje o que nós temos são volumes de um tipo e de um tamanho, ao lado de outros de outro tipo, de outro tamanho. Não há uma sequência visual no mesmo local que nós passamos. Olha a harmonia
O olho tem que ter, tem que estar livre. Eu vou chamar a atenção para um detalhe. Vocês já perceberam que o nível da rua que está aqui não dá, a foto eu não ampliei, aí daqui e ali e lá é a mesma? Se nós for lá, não está baixado? Tá. Por lá e cavaram, para quê? Arranca, não. Então a gente fez bonito, belo, moderno, e depois foi lá e acabou. E assim a gente faz com a nossa história, com as nossas obras, né? Com as nossas casas. Aqui na casa, no canto aqui esquerdo, é onde é o Breza hoje? Isso, essa aqui sim, os prédios para cá. Esse prédio ali. Pode ver, 3 andares. Na linha aqui, né? Pelo menos assim. Firme, né? A ponte também, uma das pontes aqui, essa ponte, ela não é no nosso lugar, acho que é na região de Mirão. Só para mostrar que a modernidade também, o concreto, né? O concreto é que nós não tínhamos problema. Naquele período, naquele momento histórico, de construção da cidade, desenvolvendo a cidade, concretar, né? Pontes, concreto vinha de longe, trazia material. Né? Não sei se vocês assistiram um pouco de Linha Mar, esse tempo eu acabei assistindo um documentário e prestando atenção melhor, eu fui entender o desafio daqueles homens que precisavam esperar a brita, a areia, o material para vir de fora, a caixaria estava pronta, a estrutura de ferro armado para concretar. E eles vão descobrir que nos seixos rolados, as pedras, né, pode-se dela fazer o enchimento para a brita e substituir aquela brita que viria de tão longe e não estava chegando, os caras tinham que concretar. Eu achei de uma maravilha o engenheiro lá e o mestre e os arquitetos pensar uma saída, que tinha um rio, né, tem um rio, é a origem do parque, do lago do Paraná. Então os rios ali que dão origem, né, nascentes, lá eles encontravam as pedras, e essas pedras eles usaram para concretar várias estruturas. Né? Então, assim, não precisava vir de longe, então, do mesmo lugar da riqueza da natureza, podia tirar o material para a sua obra, né? Para finalizar o que era necessário da construção. Eu tenho fluxo novamente, né? Blumenau, olha, pode ver, subindo, né? Vindo. E aqui nós estamos, ó, no encontro, você pode ver onde é que nós estamos. Você tem indo para Ibirama, Amônia, e nós temos aqui vindo do Rio do Sul, tem que mostrar com o dedão. É ali mesmo, né? para baixo. E você tem aqui os rios, olha os nossos rios, em direção ao oeste e em direção ao sul. Tanto é que o nosso lugar, o nome, era Zidara, Braço do Sul. Bela Aliança é 1912, é a união dos dois rios, que é a bela aliança, o encontro dos rios, porque eles também não imaginavam que o oeste, que era o distrito nosso, Taió, né, e Rio do Sul, distrito de Blumenau, mas Taió ia crescer tanto. Então não imaginavam que ele para lá, eles queriam ir na direção que eu comento que é a Rua 15. Se a gente olhar as obras mais antigas da Rua 15, né, a grande maioria, todas eram nessa direção dos imigrantes. Os italianos vão numa outra direção, que é a direção do Laurentino, do Oeste, né? Ou então a nossa região aqui do outro lado, mas o nosso maior número era imigrantes alemães. E eu vou centrar aí, por que eu centro? Porque Joinville, mas principalmente Blumenau, ou então vamos pensar Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós vamos ter 655 mil imigrantes alemães morando nessa região em 1928. Puxa. Nós vamos ter 200 mil na região de Blumenau, também tem Joinville, mas no sul, por que eu me centro no teuto brasileiro? Porque eu tenho um número mais significativo de imigrantes em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Paraná não temos tantos imigrantes milhares, poucos. Os que foram da região de Dona Francisca Joinville, se não subiram para São Bento, foram a partir da construção da estrada da Serra Geral. Esses imigrantes poderiam subir em direção a Curitiba para levar a erva mate
e exportar e levar até o porto do Paranaguá. Porque essa região de Joinville era uma rica região de produção de erva mate. Então, muita produção ali, subindo a serra, era possível colocar no porto de Paranaguá para também ir para fora. Então, a gente tem alguns fluxos, né? Mas lá, um pouco menos. Porque os imigrantes que vieram para o Paraná vieram do Volga, da área do Volga, da Volínia, na Rússia. Não eram alemães, vieram dessa região. Os alemães imigrantes vieram para o nosso lugar, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, a gente tem um fluxo. Esse mapa mostra muito bem o rio Itajaí e o oeste, e é aqui que é o grande encontro. Tá? E o trem tinha que seguir também essa rota.